falar como Zaqueu falou. Nós precisamos ter no nosso coração esses 30 anos, esses 3 minutinhos que nos sobram. Que a gente tranquilize o nosso coração, nossa alma, que ao adentrarmos nesse pronto-socorro espiritual, possa essa letra nos trazer acalento ao nosso coração. E ela fala assim, ó: o mais alto que eu puder, só de ver, olhar para ti e fazer o quê? E chamar atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Todos nós precisamos desse, né? Eu preciso de ti, ó Pai. O que precisamos? Sou pequeno demais, me dás tua paz, pago tudo pra te seguir. Quem nunca tá com essa caneta de prata, tem que ordenar, seu mundo na próxima. É na minha casa, é na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a necessidade. Quero mais somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu Pai. Faz o que em nossas vidas? Vamos lá, hein? Todo mundo. Como Zaqueu, eu quero subir que altura? O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso dele na nossa vida. Eu preciso de ti, ó Pai. Que tamanho nós somos espiritualmente? Sou pequeno demais, me dás tua paz, trago tudo pra te seguir. Por favor, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas e ensina a necessidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu Pai. Faça aqui na nossa vida. Faça milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a santidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em nós. E esse Jesus amigo, aonde um ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio deles. Seja bem-vindo, Senhor. Ilumine a nossa alma. Faça com que sejamos fortalecidos pela tua fé, que não percamos a esperança, e pela tua grandiosa lei do amor, faça que possamos sorrir, sermos felizes, e como o próprio, parafraseando Jesus, nos fala: vós sois luzes, que possamos fazer brilhar a vida por intermédio das nossas virtudes, que sejamos todos virtuosos. Vamos lá, meu irmão, meia-noite está perto.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Associação Espírita Abrigo aos Aflitos. Hoje, dia 4 de maio de 2026. Nesta noite, em homenagem às mulheres, em homenagem às mães, o sorteio vai contemplar apenas as mulheres. Então, no final, a Terezinha virá aqui para o sorteio para homenagear as mulheres, uma vez que nós estamos em maio, mês das mães, mês das noivas, e tradicionalmente também existe a associação feita maio, mês das Marias, das mulheres. Vamos dar início às atividades da noite. Vamos então para a nossa prece de abertura. Coloquemos-nos em sintonia com os benfeitores espirituais que estão conosco neste momento. Procuremos respirar calma e tranquilamente. Procuremos nos deixar envolver por este ambiente de luz, de amor, de fraternidade, de caridade, de oração e fé cristã. Estamos no mês de maio, no mês de Maria, Maria de Nazaré, no mês das mães, no momento em que nós precisamos agradecer às muitas mães que incansavelmente dedicam horas a fio de trabalho, de amor, de educação, para que todos nós saiamos deste planeta, escola, um pouco melhores. E desta forma, então, nos coloquemos em sintonia com o plano maior, com a pátria maior, e peçamos: Maria de Nazaré, que as suas mãos santas nos abençoem, nos tragam saúde, nos tragam força, nos alimente a fé, para que possamos seguir adiante, sempre de olhos fitados em seu Filho, Jesus Cristo. Maria, que as suas bênçãos maternas se estendam a todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Que todos possam sentir as energias benfazejas que estão sendo irradiadas pelos seres de luz que incansavelmente doam seu tempo e seu amor a todos nós. E que as suas bênçãos continuem a ser irradiadas e que os nossos irmãos enfermos também sejam abençoados, acolhidos em suas necessidades, que sejam assistidos em seus momentos de dor, de melancolia e angústia, que todos sejam agraciados e que todos possam ser também nutridos de boas palavras, de bons ensinamentos. Que suas bênçãos venham como bálsamos a curar feridas, diminuir traumas e fazer com que muitos irmãos, enfermos e doentes, encontrem na luz do Evangelho a força suficiente para continuarem na luta, para continuarem em sua missão sem esvanecer. Que os nossos olhos se voltem aos céus, que contemplemos a imagem meiga, eterna, amorosa de Jesus, e que esta imagem nos alimente todos os dias para que continuemos a seguir as nossas missões de mãos estendidas no trabalho da caridade, da fraternidade e da solidariedade. Maria, venha até nós, acalme os nossos corações e nos mostre sempre o caminho do amor e da luz. Que assim seja. E hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui conosco o Fernando Fernandes, da cidade amiga e vizinha de Votuporanga. Pedimos a todos que envolvam nas mais doces vibrações de paz, de amor, de carinho e afeto, para que ele se sinta acolhido e muito à vontade para trazer a todos nós os ensinamentos evangélicos da noite. Boa noite a todos. Que estes amigos benfeitores desta casa nos envolva em doces vibrações de paz.
que ao adentrarmos esse pronto-socorro espiritual, possamos, na verdade, fazermos com que nossas preocupações, os nossos desafios, as nossas expiações, as nossas provas, no nosso dia a dia, aonde nos é dada por essa fantástica viagem chamada reencarnação, ou por assim dizer, chamada vida. E o Mestre já nos dizia: vos dou a vida, para que possais viver a mesma em abundância. E o que normalmente acaba nos ocorrendo? Esquecemos de viver a mesma em abundância e transformamos muitas vezes problemas em sofrimento. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz o Divino Mestre, capitaneado pelos Espíritos amigos e pelas instruções dos mesmos: sede perfeitos. E a reflexão da noite de hoje será justamente sobre esse capítulo: sermos perfeitos. Mas o que é na verdade sermos perfeitos? Na verdade, não podemos esquecer de que esse mestre, esse governador, nos ama com a intensidade de todas as suas forças. Prova disso que ele nos deu a sua vida, ele nos deu o seu exemplo. Ele foi um Waze de caminhadas que podemos escolher para o melhor viver ou para o pior viver. Ou seja, que nós tenhamos realmente o bem sofrer e o mal sofrer, que também está lá no Evangelho. E nos fala assim: eu sou lá do Centro Espírita Fonte Viva, do Flávio, da Dona Margarida, como é muito conhecido. Parece que ele está até marcado aqui, se eu não me engano, na casa. Porque eu até nem vi, vou explicar porquê. Liguei a ele e falou: já estou marcado lá. E que acabamos enfrentando. Vocês vão ter que me aguentar nesta noite, certo? E nós estamos aqui no Centro Espírita Abrigo aos Aflitos ou dos Aflitos? Aos aflitos. Para quem não me conhece, e também quem não me conhece também não perdeu nada, me chamo Fernando, e como eu disse, o tema da noite de hoje é capítulo 17, sedes perfeitos. E notadamente, quando assim nos falamos, nos fala o quê? Vocês vão observar que estão em letras garrafais. Eu tenho degeneração macular. Eu tenho de 30% a 40% de visão. Eu estou vendo vultos, mas não estou vendo pessoas. Se ela está sorrindo, se ela está com o olho fechado, e os demais, vocês me desculpem, mas eu não consigo ver essa singularidade por causa da degeneração. Não tem cura, simplesmente só para explicar. Vai avançar, possivelmente eu venha os meus aplausos dos meus 73 anos, no qual me encontro. Em breve, talvez, eu perderei a visão direta, só terei a visão periférica, só terei a visão periférica. E aí eu faço essas letras grandes aqui para me dar uma orientação. Tem que a gente pode estranhar, né? Porque vem um orador quando usa data show com as letrinhas pequenininhas que precisa de um binóculo ou uma lupa, né? Aí fala: pô, vem esse doido aqui, quando o tamanho de letra é dessa aqui. Mas vamos lá. Eu vou tentar conseguir ler. Se eu não conseguir, vocês me ajudam. Precisamos ter em mente que nada nesta vida dura para sempre. Só o amor permanece e todas as qualidades do coração. Mas na vida tudo passa, tudo na verdade muda. Quando os venerandos Espíritos da Verdade nos trazem no Evangelho a respeito do que é a representatividade da vida, nós nos deparamos de que aquilo que amamos demais no dia de hoje, amanhã poderá ser um empecilho. O investimento numa felicidade momentânea que você tem agora, poderá ser um tormento no futuro. Uma má aplicação, uma má escolha familiar, alguma coisa que você deixa de fazer, talvez até intuído pela espiritualidade
espiritualidade amiga, mas você fala, mas será que eu estou sendo bem incluído mesmo? E é aquele problema, né? A gente normalmente busca a espiritualidade amiga quando nós estamos no sufoco, né? Quando a gente pega até rabo de cobra, pensando que esse pó para consequentemente nos salvarmos, né? Mas antes nós não consultamos. Jesus, amigos, vou fazer isso. E outra coisa, tudo que você for fazer, pense hoje e faça amanhã. Porque de hoje, entre hoje e amanhã, há uma mudança muito grande. Você tem uma intuição noturna, você tem um desdobramento do teu corpo físico, aonde poderá ter uma orientação espiritual. Olha, não faça, se acordar com outra cabeça, ou talvez você comprar um iPhone, você comprar um telefoninho simples, custa muito mais barato, vai falar do mesmo jeito. Mas quem pode, aqui no Brasil, e seguimos em frente. Então, nós, dentro do nosso raciocínio lógico, é o que nos pede sermos perfeitos. Nada mais é, quando nós encontramos no subtítulo um dever que está dentro do capítulo 17, nos fala que temos o dever de semeadores que somos, escolhermos uma terra fértil, consequentemente uma boa semente, e temos um cuidado com aquela plantação, para que nós realmente colhamos no dia de amanhã belos frutos e saborosos também. Porque é aquele problema, você planta espinheiro, consequentemente ele vai envolver e vai absorver ou vai matar a sua semente, por melhor que seja. Se você jogá-la, embora da palavra do semeador, se você jogar em terra que não é muito fértil, o que acontece? Os pássaros vêm, comem quando atirada ao léu. Consequentemente, as terras fracas fazem com que as raízes não as sustentam e elas acabam não virando nada. E quando você escolhe realmente uma terra boa e você faz o tratamento necessário, nós colheremos consequentemente cêntimos, a 60, a 30, depende notadamente do carinho que nós tivermos. Assim somos espiritualmente. E eu observo aqui que fisicamente todo mundo está bem cuidadinho aqui, né? Inclusive eu estou com a bola de basquete aqui, que eu tive de perder, então está bem alimentado, eu vim do Brasil. E agora espiritualmente, como nós nos encontramos? Porque notadamente tem pessoas que estão tão debilitadas espiritualmente que não tem força muitas vezes nem de sair do corpo. Então fica tudo ali, você entendeu? Aí fica aquele sofrimento, vê o enterro, por assim dizer, vê as pessoas ao seu redor, conversando com a mesma de uma forma alucinada, não sentindo que já desencarnou, vocês percebem? Que é o bem sofrer igual sofrer. Nós temos que entender isso. Muitas vezes, quando nós vamos ao velório e olhamos notadamente o cadáver que ali está só o corpo, tem uns que estão praticamente sorrindo, parece que ele está assim, só tendo uma madorna. Não é nem um som, é uma madorninha, sabe? Agora tem uns que você vai lá, mas ele vai dar susto, tem pesadelo à noite, né? O cara está amargurado, o cara e a cara também, viu? A cara que eu digo não o rosto, mas a mulher também. Então, notadamente, observamos de que aquele que bem vive, morre bem também. Desencarna também. Porque a morte, notadamente, ela é simplesmente a liberdade de um espírito que está engaioado, cada um de nós, chamado corpo físico, e quando nós abrimos a portinha dessa gaiola e nós alçamos voo à espiritualidade amiga, consequentemente nós teremos as benesses daquilo que fizemos de bom, chamado virtudes. Por isso que nós temos que sermos virtuosos. Por tudo isso, nós, na vida, tudo passa. Eu dou um exemplo sempre, eu acho que eu não sei se eu já tive a oportunidade de dizer esse exemplo aqui, que é uma mulher que chegou na casa espírita, lá onde eu frequentava, morando durante 25 anos. É no Aguinaldo Paviani, lá da Damasco, acredito que a maioria conheça, né? E aí eu estava conjuntamente com ele, ficamos 25 anos juntos, e aí entrou uma mulher, um salto 16, o outro 14, meio ponto e vírgula, sabe? Aquela coisa, tudo desmanchado, a maquiagem tudo borrada, e veio meio chorosa, abraçou a Aguinaldo, aquela coisa toda, e consequentemente a mim. Nossa, comigo foi, nossa, meu irmão, o que aconteceu? Desencarnou alguém, alguma coisa? Não foi nada disso.
Meu marido me largou. Ah, te largou, que pena, tal. Mas então você está preocupado. Ah, estava porque pagava água, pagava luz, ele já estava bem. Levantava primeiro da cama do que eu, fazia meu cafezinho, levava lá. Certos maridos, hein? Ah, vamos tratar bem as esposas aí. Bom, moral da história. O que a senhora deseja? Que eu reze para que ele volte? É isso, senhor. Eu acredito muito de vocês nessa casa. Comecem a rezar para que ele volte. E ele, eu acho que não rezou não, viu? Mas ele falou que ia rezar. E a mulher foi embora. Passou-se um tempo, mais ou menos uns 30 dias, lá veio a mulher de novo. Quando ela adentrou assim a porta, a gente já sentiu o chapéu que saiu do perfume da mesa. E salvas todos salgados, cabelo meio arrumado, e aí ela cutucou, está doendo até hoje, ele bate na costela. E aí ele já me cutucou e falou: não é que a minha pressa pegou sentiu esse meio tornado. Acho que o marido voltou, porque olha a mulher, que formosura. Aí ela veio, nos abraçou, e todo efusiante, aquela coisa toda, transbordando a alegria. Aí ele pegou e falou assim: puxa vida, que bom, né? O teu marido acabou voltando para lá. Ele ouviu nossas. É sobre isso que eu vim falar com você. Mas o que aconteceu? Você rezou para ele voltar? Estou rezando até hoje, firme. E ele com aquela cara de pau falando que tinha rezado mesmo. E eu também, apoiando ele. Aquela coisa. Então, pelo amor de Deus, para de rezar. Para de rezar, pelo amor de Deus. Mas por quê? Rapaz, eu arrumei um companheiro, 1,90 m, olho verde. Ele tem SW4, ele tem cavalo de raça, está me dando uma vida que eu vou te contar uma coisa. Começa a rezar isso aqui para ele me aparecer mais na vida. Você percebeu? Aqui, ó, na vida tudo passa, tudo muda. Aquilo que você chora hoje, talvez o dia de amanhã fale: ainda bem que não aconteceu, ainda bem que nós não casamos, ainda bem que eu não fiz aquele negócio. Vocês percebem? Porque a vida é uma roda que gira. E muitas vezes a espiritualidade nos prega peças de que achamos que ela está distante e não nos protegendo. E na verdade, aquilo que achamos que estamos sendo prejudicados, ela está nos ajudando. E vamos agradecer no dia de amanhã. Passa o amigo, passa o casamento, passa o trabalho, passa o teu sonho. É aquele problema. Eu sou da época do DKV, gente. Olha, não tem ninguém aqui que era. Depois fui do gordinho, depois fui aqueles cosquinhas meia meia, gente, que esquentava com muito gasolina, você precisava andar com a lata d'água, a polícia não andava. E cada carro que eu mudava, agora isso vai dar certo. E até hoje nem um carro deu certo, você sempre está pensando num outro que vem. Você percebe? Você compra uma roupa, fala, eu amo, mas chega um dia que você cansa. Essa é. E a grande realidade da vida está justamente nisso, nas mudanças, que elas são importantes para cada um de nós, porque as mudanças nos fazem, acima de tudo, o aprendizado. As pessoas mudam, os sentimentos delas por nós mudam, e o que sentimos por elas também mudam. Notadamente é aquele amigo, porque o inimigo já é inimigo por si próprio. O amigo, o que tem para acontecer? Ou você mantém, ou você acaba perdendo. Você fala 1000 sim para ele. O dia que você falar, você perdeu o amigo. Você joga uma amizade de 20, 30 anos numa lata de lixo. E a problema não é você, talvez seja ele. Justamente por não ter o entendimento. Porque nós, muitas vezes, temos que ser os vigilantes, orar e vigiar. E a gente ser vigilante. E notadamente nos pegamos num dia que não estamos tão vigilantes assim. E não é que nós machucamos alguém, mas nós contrariamos alguém. E aquela contrariedade é de um jeito que faz com que se perca um grandioso tempo de alegria, de contentamento, de bate-papo, de uma doce amizade, e a gente perde. Então a vida, não se lamente. Quando você tem, curta com a maior intensidade possível. Isso é que é viver. Isso é que ser perfeito. Você entender aquilo que a espiritualidade amiga, teu anjo do guarda, o benfeitor espiritual, te envolve, te indui, vá e vá junto com ele. Porque jamais a
a espiritualidade. Quando num relacionamento justamente nivelado, na harmonia, vai te levar para alguma coisa que possa te prejudicar no dia de amanhã. Ande com Jesus, ande com amor dentro do teu coração, e consequentemente todos os males serão banidos, serão afastados, você será protegida. Eu estou voltando aqui porque esqueci de colocar o cursor aqui. Vou tentar ler por aqui. O que foi prioridade ontem, hoje não significa nada na vida. Segue seu curso. Uns descem, outros sobem. É aquele trem da vida que a gente recebe muitas vezes nos YouTubes, né? É o trem onde numa estação você desce, um parente seu desce, o outro sobe. E o que é isso? Pessoas que surgem não somente consanguinamente, mas também como forma de amizade. Agora aí você perde uma amizade, mas surge uma outra, talvez muito mais indicada, muito mais, vamos dizer, em harmonia com você do que aquela que você perdeu. E na verdade a gente não perdeu. Ela simplesmente passou pela nossa vida, e nada passa pela nossa vida que não seja necessário, de uma forma de aprendizado, como você foi sábio. De você dizer, não, eu convivi com essa cadeira, não é possível que ela seja tão ruim, que ela não tenha nada de bom que te deixou. Não é possível. E também ela não é tão boa assim que ela não tem nada de ruim. E você de vez em quando fala, essa pessoa é fantástica, mas aí está o problema, né? Porque a gente tem aquele costume, né? Olha para essa jovem, desculpa, não sei o relacionamento de você, fala, nossa, mulher principalmente tem isso, né? Que blusa linda você escolheu, nossa, esse vídeo, acho que é lindo, né? Eu não enxergo, mas é mais lindo no Brasil. Né? Olha, ficou fantástica tal. Aí ela fica toda chique, blusa, né? É uma fama. Mas, você não acha que engordou um pouco essa roupa? Pronto, acabou com a mulher, você percebeu? A gente sempre tem aquele mas, porque a dorzinha de cotovelo, nós não estamos tão evoluídos assim, porque você sabe o que machuca mais as pessoas? Na verdade, não é a dor. O que machuca notadamente é quando você cresce na vida, quando você muda de carro, quando você muda para um trabalho melhor, quando você passa um concurso, ela fala, olha, rezei tanto para você passar no concurso, mas bem que a minha filha poderia ter passado, renuncie. Você percebeu? Então a gente, notadamente, no mais da nossa vida, sempre tem a crítica, ou tem o nosso julgamento. E o nosso julgamento vai do quê? Daquilo que está no nosso tribunal chamado consciência. É aquilo que normalmente você pensa e você expressa. E aquilo, consequentemente, te complica espiritualmente. Ela faz com que você tenha uma baixa proteção espiritual. Porque a inveja, a cobiça, o ódio, o ranço, o rancor, nada mais são do que cânceres espirituais que nós alimentamos. Muitas vezes não agindo, ou seja, fazendo de feito, mas sim só pelo pensamento. Porque nós pegamos por pensamento, palavras e obras. Por pensamento. Você é uma das formas, desculpa o termo que eu vou usar, meu estudo, mas é uma das formas mais covardes. Porque alguma vez eu abraço ele, vai aquele abraço do tamanho lá que você puder, se eu tiver com unha aqui igual a Bíblia, eu desse tamanho assim, acaba ferindo ele todo, você percebeu? Que ele não seja o primeiro a sair da festa. Porque se ele sair, o cara dos outros vai assim, é isso, é aquilo, é isso, sabe? A gente, notadamente, tem essas manias. Porque é difícil uma roda de amigo que a coisa vai bem, família principalmente, né? Família assim, quando reúne aquela coisa toda, é uma alegria, quanto tempo que eu te vejo, que abraço e tal. Aí o cara já começa a pensar na dispensa dele, né? Já vai botar a comida na geladeira e já vai baixar, consequentemente, o estoque das coisas. E mais um pouco começa a lavar roupa, né? Aí a pessoa vem para ficar uma semana, 3 dias vai embora. Graças a Deus, né? Tem umas, né? E tem umas que ficam um pouco mais. Brincadeiras à parte, mas é a realidade da nossa vida. Vocês perceberam? Porque nós somos muito entusiastas. Nós vemos e muitas vezes apaixonamos, ou paixão não é bom.
Paixão é horrível. Paixão nada mais é, que nessa época que nós vamos começar agora, é igual fogo em Tononhão, é fogo em cana, sabe? É 2, 3 metros de altura de fogo. Só que dali a pouquinho vira um monte de cinza e o fogo se extingue. Agora o amor não. O amor é um tição. Não sei se vocês sabem o que é tição, nada mais é que um carvão em brasas que fica ali. Agora você olha para ele assim e fala, nossa, ele apagou. Pega ele na mão, você vê se ele apagou. Ou simplesmente uma sopradinha, ele dá vida novamente. Porque o amor a gente quer bem, a paixão a gente quer ver a pessoa, a gente quer ter, olha, eu te amo, te adoro, gosto de você, desde que você não seja corintiano. Pelo amor de Deus, tudo menos corintiano. Porque no esporte é isso, né? Ou é corintiano ou não tem time nenhum, é ficar grande verdade, né? O corintiano. Já os outros não. Eu particularmente sou santista, Pelé, Gilmar, e tantos outros, né? Mas adoro o Palmeiras, você percebeu? Está aí, talvez pela raça, né? O técnico português, como eu sou português, tem uma simpatia e estão jogando muito bem, vamos assim, dar um colorido na coisa. E as coisas delas são para ser admiradas, você entendeu? É aquele problema da homofobia que é criada, né? Eu, por exemplo, vejo uma pessoa, por exemplo, esse rapaz que está amarelo assim, olha que moço lindo, olha que bênção, que ilustre que transmite. Você vê, esse pai, não, hein? Ele é o filho, porra. Você acha que eu não vou amá-lo? Você acha que eu não vou adorá-lo? Só por ver coisas boas. Ele só perde o caminho, o resto está tudo certo. Vocês entendem? E assim é a nossa vida. Nós vamos prosseguindo aqui, porque senão meia-noite é cedo. Hoje não tem Shakira lá, não sei. Cada dia que passa, obtemos novos aprendizados, é isso, né? Sim. E damos um passo novo na grande jornada do amadurecimento. Vocês perceberam que bom, que fantástico é a vida? Você fala, puxa vida, né? Hoje foi um dia ruim que eu tive, mas amanhã poderá ser, talvez você tenha se arrependido. Porque no meio dessas ruindades todas, você teve uma coisa, o aprendizado. Porque nós somos o que somos hoje, justamente por causa daquele aprendizado que tivemos em coisas que não foram muito agradáveis, mas que nos ensinaram muito, de como não fazer. Vocês percebem? Então a religião nada mais é do que um eixo da nossa vida, para que nós possamos seguir e, consequentemente, nós termos valor plantado dentro do nosso coração e sermos perfeitos naquilo que é espiritualidade. E principalmente Jesus espera de cada um de nós. Não que ele esteja tão preocupado se você vai crescer espiritualmente ou não rápido, ou se você vai decorar mais. Porque ele sabe que nós, discípulos ignorantes, nós chegaremos à luz. Agora, se você for esperto, você passa a ter um burilamento e chega mais rápido. Tem uns que é mais leve, mais, sabe, meu rei, desculpe se tiver algum baiano aqui, né? E aquela coisa toda, mas vive bem, na verdade. Assim somos nós. Por quê? Eis, o que é um eis? Vou fazer uma pergunta, vamos supor que eu não conhecia aqui a casa, apesar que hoje eu não me perdi, eu só desnorteei um pouquinho para ver aquela visão. E eu precisei perguntar no barzinho, eu falava no centro da Terezinha, desculpa, fica na rua de cima, você vira aqui, é na rua de cima aqui. O ex, se eu tivesse colocado no mesmo, dado o endereço daqui, o número, aquela coisa toda, eu tivesse lá no shopping, o ex me traria aqui no centro ou não? O ex traz ou não? Vocês estão aqui me traz. Está vendo os equívocos que nós cometemos? O ex não me daria aqui. Ele me daria a rota, a direção. Aí ele vai, ó, minha direita, roda o sinal do seu filho, deu uma levada, aquela vozinha chata, você percebeu? Então você é esquentador, nós somos esquentadores de cadeira de ser espírita. Graças a Deus que
jovens, principalmente com amigos aflitos, não acontece isso. Eu vejo só pessoas evoluídas, um monte de pena, rezam para não dar muito pena, porque senão pode perder e pode cair. Né? Mas, olha, bênção que está aqui, né? Só anjos de luz, você percebeu? Mas nós, dentro da doutrina, ela é um ex, ela nos mostra o caminho. Agora, se você vai caminhar a pé, de bicicleta, de carro, se tiver um helicóptero, aí o problema é seu. Mas ela não te leva para o céu. Não pensa que ficar aguentando os Fernandinhos da vida, das Terezinhas da vida, os Aguinaldo da vida, que vai te levar para o céu, que não vai não. Aquilo que é transmitido, aquilo que é lido, aquilo que é estudado, na prática, é que vai te levar para o céu. O céu, entre aspas, que é o estado de alma, por assim dizer, cheio de paz e felicidade dentro dos nossos corações. Porque é aquele problema. Um sábio perguntando, um ignorante perguntando a um sábio: ah, mas o que é o inferno e o céu? E aí ele monta o seu cavalo, com a espada virada. O sábio ficou quieto, porque ele pensou consigo mesmo: a resposta que eu der, ele não vai entender. E aí ele, irado que estava, era uma guarda pretoriana da época, pegou e disse, levantando a espada para apunhalá-lo: me responde, você que já é sábio, o que é a diferença do céu e do inferno? Ele falou: do teu lado começa o inferno. E aí ele parou, pensou com a atitude agressiva e começou a baixar a espada. Aí começa o céu. E assim somos nós. É como nós lidamos com os nossos sentimentos. É como nós lidamos com as situações. Espada erguida a apontar, pessoa do inferno. Você tem ranço, você tem rancor, você tem ódio, todas as chagas espirituais estão naquele momento que você é envolvido. O teu timo vai estar desse tamanhozinho assim, ó, recolhido, porque infelizmente é só pensamentos negativos. Mas quando você abaixa a guarda, quando você baixa, é a questão do Evangelho que nos fala. Se nos baterem a face direita, dele e a esquerda. Mas não é para levantar, porque eu der um tapa nele e pegar ele, não. É o silêncio, é a compreensão. Um homem, quando assim o fez, ele pegou e jogou uma moeda. Aí os outros que estavam junto com o mesmo disseram: nossa, acabou de levantar, se pegou e ainda deu uma moeda de ouro para ele. Ele foi para comprar um caixão, porque eu não vou tirar a vida, mas ele achar algo que vai ter. Então ele vai ele guardando, e ele vai achar, consequentemente. Não que ele desejasse, mas ele está louco. E vai acontecer. E assim somos a nossa vida. Então, na nossa vida é um trabalho de burilamento que nós temos, de muita dedicação e de muito sacrifício. Vamos encontrar vamos encontrar pedras no caminho, tempestades, seria isso, tropeçaremos, e que mais importante é levantar, sacudir a poeira e continuar caminhando. É aquela história, né? O homem de moral não fica no chão, não quer que mulher venha te dar a mão. Ele levanta, sacode a poeira e volta por cima. É uma música, mas que transfere justamente isso. De nós não nos deixarmos vencer. Caímos, tentamos levantar. Não dá para levantar, rasteja, mas não para, não desista. Porque os pedregulhos do caminho, quando você os junta, você pode fazer com que cause um apedrejamento em alguém, fira alguém, ou você pode fazer um amparo e construir uma bela, edificar uma bela construção e firme, porque as casas feitas de rocha são muito melhores do que tijolos e outras coisas mais que aqui estão. Assim temos que ser dos nós. E as tempestades estão por aí. Acima de tudo, a nos explicar e principalmente a nos testar a nossa fé, o nosso amor, a nossa resignação, a nossa afetuosidade, a nossa caridade, principalmente. Então, notadamente, não é virmos a uma casa de oração
seja ela espírita, católica, evangélica, umbandista, independente de que for, porque o pensamento ali normalmente é Deus. São aflições, corações aflitos que ali estão buscando socorro dentro de seus entendimentos. Se ele procura uma determinada religião, se ele procura um determinado local para que ele possa fazer a reivindicação de Jesus dentro do seu coração, é o lugar que ele se encontra, é a posição espiritual que ele está. Deus mais elevado fala de física quântica, é a mesma coisa. Tem casas que eu vou, chega lá, pegar e fazer uma palestra, por exemplo, sobre transcomunicação instrumental. Eu sei que vocês são todas pessoas inteligentes aqui, de um grande conhecimento, cairia bem. Mas dependendo, por exemplo, tem uma casa, aqui em Granadão, tem uma casa perto, aqui, é uma fonte. Fantástico, cara. Mas o pessoal, mas sim, você fala de transcomunicação instrumental para ele, você percebe? Então nós temos, quando Jesus fala não ir aos gentios, é justamente isso. Que nós tenhamos a palavra adequada para que nós sensibilizemos e fazemos a transformação necessária em cada coração sofrido. Porque o que nós nos preocupamos muito hoje, na era da tecnologia, do TI que está aí, do IA e tantas outras coisas mais, nós temos muito conhecimento, a gente lê, conhece. Conhecimento muda alguma coisa? Eu conheço advogado que está no latim. E com conhecimento ele tem. Você percebeu? Então conhecimento não faz a pessoa. Porque conhecimento na cabeça, o que é? O que é conhecimento na cabeça? É informação. Você está por dentro de tudo, mas a informação não muda nada. É a mesma coisa você conhecer o pentateuco cartesiano, de trás para frente e frente para trás. Bom, e aí, o que você pratica no pentateuco cartesiano? Não vou fazer essa pergunta, se eu fizer pergunta de Gênesis aqui, tem muita gente que é espírita, não sei quantos anos, nunca viu a Gênesis, nunca leu o céu e o inferno, é médico, nunca leu o livro dos médicos. É uma coisa contrastante, por assim dizer. Leu o Evangelho, de vez em quando lá no livro dos Espíritos, e vive no Brasil. Você percebeu? Então, informação, conhecimento na cabeça é informação. O que você precisa fazer? Tirar da cabeça a informação e descer para o coração e virar ação. Transformação ou ação. E transformação termina em ação, justamente. Pegar aquilo que você conhece e realmente fazer. Para que você, consequentemente, aproveite todo esse índice de informações que você tem dentro de você. Não basta conhecer. Reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação e as suas obras. Reconhece o verdadeiro cristão pela sua transformação e suas obras. Porque não adianta, por exemplo, você falar assim, eu chegar a perguntar, falar assim, quem fez o mal aqui? Não, nunca fiz o mal, não. E o bem? Eu fico na minha, ninguém fala comigo, então o senhor está fazendo mal. Porque se você não faz o mal, você conhece o bem, prega o bem. Prega o bem. Você convive com uma pessoa que está equivocada, tem tudo para tirar ela daquela situação, mas não faz nada. Ema, cada um com o seu problema. Você espiritualmente está falhando. Porque a gente vê os ícones da história cristã, eles deram as suas vidas. Pedro, Francisco de Assis, os próprios apóstolos, morreram de uma forma, foram queimados em fogueira, foram queimados em óleo quente, foram decapitados em cruz, como Pedro, só que ele não quis fazer como mestre, foi decapitado de cabeça para baixo. Você percebeu? E nós, o que estamos fazendo? Eu vou de Fernando lá, meia hora para nós. Envia a hora. Tem gente que se tivesse sal, estava pondo atrás da porta para mim ir embora, mas eu não vou deixar. Não se culpe pelos erros do passado. Foram esses erros que moldaram a pessoa que você é no presente. É uma coisa de falar. Você percebeu? Tem gente que reclama. Nossa,
Quando eu estava com a cabeça, eu fiz aquilo lá. Você estava com a cabeça certa. Você precisava errar para aprender. É igual criança, quando vai lá, você fala: olha, filho, não enfia o dedinho na tomada, não, que dá choque. Ele fala: vai ter que enganar. Aí ele nunca mais tem filho. Você percebe? Na minha casa tem 2 filhos. Tá? Mas é esse que faz o outro. Nunca eu coloquei coisinha para te deixar tomar um choque. Ó, você vai machucar fazendo isso aqui. Aí eu vi que ia fazer, não queria deixar. É horroroso. Não, vai ver a cabeça dele. Ele já tem a noção da defesa. Porque senão, ele com 42 anos que ele está, eu teria que ficar como babá, cuidando dele novamente. Ó, tem um fio aqui, tem um seu que ali, tem. Gente, não é feito por mundo. Você percebeu? Meu filho querido, primeiro bolo, pedaço do bolo é teu. Quando a mãe dele dá. Porque o dia que ele for à casa do amiguinho dele, a mãe do amiguinho dele, o primeiro pedaço do bolo, não vai dar para ela. Vai dar para o filho dela. É isso que nós temos que entender. E a gente normalmente não entende essa dinâmica. Que nós amamos os mais próximos. Aquele no qual nós estamos protegendo e ensinando. Temos que ensinar, mas temos que ensinar menos. Então essa lâmina fica prejudicada e já foi assim explicado. São os erros que dão impulso para buscar esses acertos. As grandes invenções do homem foram criadas quando? Na necessidade. Você percebe? Na necessidade. Você pega uma pasta de dente, né, de dente de filhos, e aí você vai, né? Aí as primeiras, o cara até dentro da boquinha, né? Aí você enche a história, quando você percebe que vai acabando, você pega e torce ela, enrola, e fica apertando os cantinhos dela ali, aquele pouquinho assim, sabe? Você percebeu? É onde você dá valor para a hora que está acabando. E aí, as grandes invenções e as grandes transformações da humanidade está justamente isso, na dificuldade. Nós estamos vivendo, sempre em política, mas que serve muito de exemplo, nós estamos vivendo um problema com um ser muito complicado lá no Estreito de Hormuz. O que acontece? Nós necessitamos principalmente do combustível, fora como é a alimentação, aquela coisa que não é o tempo da noite de hoje. O que está acontecendo? Vi no Fantástico ontem um projeto que está sendo criado na China que posto de combustível, desculpe se alguém tiver, inclusive esse centro que eu fui, ele tem um posto de combustível lá perto da exposição, o que chamou para lá. Você percebe? Quem tiver posto de combustível, dá um combustível para cá. Você percebe? Por quê? Nós temos uma grande transformação em combustível no país. No mundo, não é no país, no mundo, a nossa alimentação vai mudar muito também. Nós ainda viveremos, eu viverei mais de 73 anos, mas alguns aqui, a idade é muito fraquinha. Bom, os obsessores acabam de falar assim que a metade que está aqui, daqui 20 anos vai estar mais. Alguém 93 anos, você deveria quer com a triste, a próxima coroa, ele já estou certo de novo. Então, ele vai muito na mesa. Nós vamos ficar alegrinhos, não. Acabaram de falar que é uma criança. Daqui a 60 anos, nem nenhum, tá? Nenhum. Você percebeu? Então, a vida é rápida. A vida é rápida e nós temos que aproveitar dentro desses segmentos das transformações. E, consequentemente, nesse servir e sermos realmente cristãos. Por quê? Quando isso nos ocorrer, devemos nos socorrer no instrumento do. Nós saímos de uma lei mosaica, que veio depois da lei de Elias. E nós vivemos, consequentemente, hoje, depois veio a lei do amor, que foi Jesus, e hoje nós temos a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora e esclarecedora acima de tudo. Então, há uma evolução muito grande.
E nós precisamos evoluir com a mesma. Ah, mas meu pai fazia assim, assado. Pô, na época do meu pai, chamava água do poço, corda e uma lata de 20 litros com uma ferradura do lado, para aquela madeira na água, ela tomava para encher. Hoje, nós temos a facilidade e assim vai ser, consequentemente, no futuro. Há 25 anos atrás, o celular, praticamente, só tinha aqueles mais ricos, 25, 30 anos. 25 anos já não era muito. Hoje, quase que não tem. Hoje é aquele problema, quando tem o problema, não tem o celular. E a mulher não tem dinheiro para botar crédito, mas quem tem o celular, ele tem também. E fica perturbando os vizinhos pedindo o Wi-Fi dele. Você percebeu? Anda com iPhone, mas não tem dinheiro para colocar o crédito no produto, sabe? Então, essa situação toda que a gente vive. É como aquela mulher que tinha 500 reais. E aí ela sai, ela gostava muito de bolsas. E aí ela saiu para comprar a bolsa. E aí ela pegou, saiu, aquela coisa toda, uma custava 450, outra 400, aquela coisa toda. E ela falou, ai, vou comprar a bolsa. Pegou e comprou a bolsa. E aí acabou 450 reais. Pegou 50 reais e colocou lá dentro. Quando ela chegou em casa, ela comprou para a amiga. Amiga, olha que bolsa. É até a marca. Mais civilização. Olha minha bolsa. Ah, também comprei uma bolsa. Ela olhou assim, olha, a bolsa linda. Mas parece que não é da mesma qualidade da minha. Quanto você pagou? Eu paguei 50 reais. Porque eu também tinha 500. Mas paguei 50 e botei 450 lá dentro. Vou meter aqui. Você percebeu? Então tem coisa que é ostentação. E a ostentação normalmente nos complica. Nos complica. E espiritualmente é a mesma coisa. Ah, vai entrar um negócio só. Ah, eu vou lá no centro, eu vou aparecer, sabe? Os espíritos estão me vendo, quer dizer que eu sou realmente um cristão de verdade. Mas ele está dentro dos nossos corações. Se você realmente. Não adianta estar com a pedra espiritual de mim, não, porque eu vim com capacete político, viu? Então eu fico protegido, vivo o Brasil. O amor é algo que se constrói. Ninguém pode ser doar que não dentro de si. O amor primeiro precisa ficar sendo cultivado para depois ser doado. Um violino Stradivarius custa aproximadamente $1 milhão. $1 milhão o Stradivarius. Vocês tocam o instrumento? Eu pego o violino, $1 milhão e dou para ele. O que ele vai fazer esse violino? Segundo ele falou que não toca nenhum instrumento. Se ele não toca nenhum instrumento, o violino é mais complicado ainda. Se ele tiver no churrasco, acabar o carvão, é capaz de ele pegar $1 milhão e acabar dessa carne. E acabou o carvão. Você percebeu? Então, o que isso quer dizer? Nós precisamos primeiro aprender para depois doarmos. Porque como você dá uma coisa que você não tem? Como que eu posso te ensinar? Particularmente, eu peço para fazer um risoto de camarão, vai? Tudo bem, faça um risoto de camarão. Você nunca viu um fogão, você não sabe o que faz, se é arroz vaporizado, se é arroz comum, quanto tempo que gasta. Vocês percebem? Nós temos que aprender. E o amor é uma essência, é uma luz que nós colocamos dentro de cada um de nós. E ele não precisa, na verdade, ser doado, porque ele é espargido. Você olha quando uma pessoa tem amor e você sente-se bem. Puxa vida, me aproximei daquela pessoa, que vibração gostosa, que casa gostosa. Tem mais que você vai, continua uma coisa, hein? Pode ser o melhor café que tem, até o café comigo. Fora café, desconto, né? É uma coisa meio complicada na vida. Vocês percebem? Agora, quando a pessoa tem amor e dedicação, principalmente a humildade dentro de si, Tiago. Eu não consigo falar agora. 7 minutos. 7 agora? Nossa Senhora. Então, vocês percebem? São as pessoas que têm
pular isso aqui rápido, porque eu acho que me perdi. Segue. Um que tiver uma boa leitura aí, faz favor para mim ler. Sempre. E a gente, de forma amorosa com seus semelhantes, expande o amor de Deus. Sendo. Sente dentro de si a presença de Jesus amigo. Gente, olha que frase. Quando você realmente vibra o amor dentro de si, você vai sentir, consequentemente, a presença sempre de Jesus amigo dentro de você. Por quê? Contagia a vida a todos que estão à sua volta. Por isso, se ame muito. Se ame e se ame muito. nós temos que exercitar aqui a história dos carnavais. Como que nós vamos praticar? Como que nós vamos doar alguma coisa que você não tem dentro de você? Você não consegue. Se você me pedir R$2, eu tenho. Mas se me pedir R$10, por mais amor que eu tenho em vocês, R$10 eu não tenho. Agora não é. Possivelmente não. Vocês percebem? Assim, agora, se você tem sim, por isso você não deve te perguntar para uma pessoa o que você quer. Porque você pode frustrar quando você faz essa pergunta. Porque ela te fala o que quer. E se você não tem para dar? Você vai falar, não posso te ajudar. Pronto, frustrou a pessoa. Porque quando você pergunta o que você quer, ou o que você deseja, você está se comprometendo a ajudar. No que eu posso ter, ajudar. Aí a pergunta serve. Porque vai dizer, olha, até tal ponto eu posso te ajudar. Mas daqui para frente eu não tenho condições também de te ajudar. Tem a prece, tem a oração, tem o passo crítico, tem uma série de fatores que acaba envolvendo. Vamos lá, vou pular isso aqui. Se amando muito, você envolve todos que você conhece. Convive, perdão. Amar muito faz do amor bem maior na sua vida. Ou seja, quando você realmente tem um amor dentro do seu coração, esse seu amor é igual à luz. Vós sois luzes, fazei brilhar por intermédio do combustível das boas virtudes. Quando você é virtuoso, você não só ilumina você, mas você acaba iluminando tudo que está ao seu derredor. E é bíblico, porque não ponha a luz embaixo do arqueiro. Porque se eu colocar uma luz aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai iluminar aqui, mas o resto vai ficar ligeiramente escuro. Quando você coloca as luzes em cima, transforma essas luzes em cima, que estão todas aqui embaixo. Vai ficar em penumbra, porque nós precisamos elevar o mais alto possível essas luzes para que nós sejamos absorvidos a nós próprios e, consequentemente, iluminar a todos aqueles que nos cercam também. Amar muito faz do amor. Vou ter que pular. Viva e seja luz a quem ama momentos de felicidade que, por serem únicos e exclusivos, jamais se repetirão. Ame de verdade. Enquanto você convive. Tem gente que fala, essa é minha cara metade, essa é minha vida. Sem você eu não vivo. Mas ele vai falar, eu vou te contar. Vive aquela música de Carlos e Beijos. Você percebeu? Isso é o amor verdadeiro. Pelo menos você está junto. Ame com a maior intensidade possível. Se amanhã terminar, pelo menos vai ficar doce saudade do amor. A vida é um jardim, aonde nós plantamos. Quando nós a conservamos, sempre teremos flores lindas, que são pessoas amigas, com o propósito de te ajudar, de crescer com você e, consequentemente, crescer também. Assim é a nossa existência. Não adianta sermos egoístas. Nós somos o único ser que vivemos em sociedade. Se você atacar uma criança de 2, 3 anos, sozinha, ao sol, ela vai perecer, porque ela necessita do amparo. E nós ainda somos bebês espirituais. Nós temos que passar por um mundo de regeneração, sair desse mundo de expiações e provas, para alcançar, consequentemente, o alto astral ou as zonas superiores.
que a centelha divina que há em você possa resplandecer, levando a todo um pouco do amor que você consegue sentir. Leve o amor que você consegue sentir. Não seja egoísta, seja humilde. Compartilhe, como Francisco de Assis, como Paulo. Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Que felicidade podemos dizer isso. Já não sou eu que vivo, Senhor, é o Cristo que vive em mim. E enfim, chutei muito hoje. Pois Jesus, amigo, sempre está com os de aflição. Deveria sempre um fraterno e sincero abraço àqueles que no jardim da vida cultivam as flores dos amigos. Por isso que nós temos que viver com intensidade essa flor, esse jardim que é os amigos. Minha bateria está acabando, esqueci de colocar. Todos de pé, por favor. Em nome de ser perfeitos, em nome dos amigos, em nome da vida e do amor, que nós possamos fazer isso aqui, ó. Que é sermos amigos, que quem estiver ao seu lado, dê-lhe um abraço, dê-lhe o amor que está em seu coração, se cumprimentem e sejamos verdadeiramente amigos, por dizer assim, de verdade. Eis que estou à porta e bato. Consequentemente, se abrirdes, eu entrarei
sentarei contigo e viverei a bênção de estarmos consequentemente sempre juntos. E essa lei do amor, a lei da perfeição, que nós temos que buscar dentro de cada um de nós, faça realmente com que possamos encontrar a paz que esse mestre divino oferece a todos nós. Enfim, Senhor, obrigado por essa noite. Que chuvas de bênçãos recaem sobre cada um de nós. Lavem as nossas imperfeições, nos reequilibrando, reorganizando, reharmonizando todos os nossos chakras. E que possamos dizer obrigado, Senhor, por esta fantástica viagem chamada vida. Muita paz a todos os corações. Gente, desculpa aí nas falhas, necessidade de eficiência. Aqui, está na hora de eu aposentar. Ai, meu Deus. Então nós vamos convidar os passistas para que se posicionem para o passe, enquanto o Fernando fará a prece durante o passe. Jesus amigo, benfeitores, pleito de companheiros que nos envolvem nesta noite, que por intersecção da mão desses passistas, mas sobre a coordenação desse mestre divino, nosso irmão maior, Jesus, que faça com a intersecção dos mesmos, possam reequilibrar, reorganizar todas as deficiências, sejam espirituais, astrais, mentais, materiais. Dai-nos o conforto da Tua presença, fazendo com que o instrumento da Tua fé nos fortaleça. Que a Tua energia etérica, pela nossa glândula pineal, possa adentrar e fazer com que, muitas vezes em momentos de desesperança, vós sejais a força necessária que necessitamos para que possamos continuar a nossa jornada. Bem sei, vós que pastoreia todas essas ovelhas, e muitas vezes, percebendo que se afastavas do rebanho e fostes socorrer uma que se desprendia, praticamente caindo do desfiladeiro. Aquilo me fez levar os pensamentos aos céus e perguntar a mim mesmo, no qual, como um anjo de todo esplendor, me respondeu a minha pergunta. Por quê? Das 100 ovelhas que este pastor cuidava, abandonou 99 e foi socorrer uma somente, correndo o risco de até talvez não trazê-la. E aquele anjo amigo me abraçou fraternalmente e me disse: ele é sábio, ele ama tudo e a todos, e a ovelha que estava desgarrada era justamente você. E assim, não duvidemos do poder divino, do amor imenso que Ele nos envolve. Por isso, Senhor, acampe sempre ao nosso derredor. Não deixemos vazio que saiamos da trilha do Teu divino amor, da Tua paz, da felicidade que nos oferta, enfim, da vida que nos proporciona. Que a Tua prece que vós nos deixastes recarregue todas o cristão que espera de cada um de nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino.
mas que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, de acordo com que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas se cairmos, livra-nos do mal que ela produzirá, pois teu poder, teu a glória, teu reino para todos sempre. Que assim seja. Eu quero, primeiramente, falar da nossa gratidão ao Fernando por ele estar aqui, nos trazendo essa alegria, né, do Evangelho, da doutrina, fazendo todos cantarem, isso é maravilhoso. E também nós temos nesta noite alguns sorteios a fazer, que o Fernando vai falar os números, porque vocês observaram que somente as mulheres receberam a mensagem com um número. Os homens ganharam mensagens, mas não tem número. Por quê? Nós estamos dedicando às mulheres, Dia das Mães, né, que já será no próximo domingo. Então, para fazermos uma homenagem, nós conseguimos aqui alguns brindes e nós vamos então fazer o sorteio. De 1 a 32. Número 13. 13. Quem tem o número 13? 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, né? 13, nenhuma mulher, é mulher. Parabéns de nossa mãe. Não? Então nós vamos. Número 7. É o 13? Eu não sei se é quinta ou se é sexta. Traz aqui, a gente dá uma olhada. Tá difícil. Se quiser, eu peço minha lupa. No 7. O 7 é meu, então pode sortear de novo. 25. Muito bem. Ele demorou, mas veio. Isso foi bom. 32. 32, né? Os últimos serão os primeiros. Né? Os últimos serão os primeiros a desencarnar. Brincando. Vida longa para vocês. Tem mais? Tem um monte. Tem um monte? Tem um monte. Ixi, então vamos lá. 18. Ai, tá vendo? Fala o Não é o número. 13, mas é o 18. Fala o número, meu amigo. Pode falar o número. 20. Não vai falar o teu. Ah, eu sei não quero. Que número você falou? 20. 20. 20. Olha só. Fala o número. 29. A Giovana ganhou também. Nossa, eu vou mudar de sexo. Vai ter esse. Sem ser o meu. Fala o número. Sem ser o meu. 27. 27. Olha você. Usando trabalhador da casa. Vai, Tiagão, fala o número. Número 1, o primeiro chegou. Quem chegou primeiro? Ah, a Sônia. Aliás, a Sônia vai ganhando bem ultimamente, hein? Também nossa colega da casa. Ai, meu Deus do céu. Eles são pode levar mais adiante para você. Número 5. Sandra. O senhor de camisa vermelha.
Pode falar. 15. 15. É, companheiro de volta. E o Gui saiu. Gente, é que eu tô com a garfada especial, por isso que eu tô ouvindo vocês, tá? Daqui a pouco. Mais um. 23. Vai falar. Tu também é uma figueira. Esse valeu. Obrigada. Mais. 17. 17. Número 30. Número 12. Número 12. Evite uma palavra. Agora acabou, verdade? Acabou? Então, que todos tenham uma semana de muita paz, muita luz para todos. Um feliz Dia das Mães para todas as